Às vezes estou sentindo tanto barulho dentro de mim que eu saio de perto dos outros para ninguém escutar. É como se fosse uma manada de búfalos. Eu tenho essa manada de búfalos dentro do meu peito. É a minha melhor hora. Eu sou Daniela Zupo, com meus discos, meus livros, e hoje falando da biografia de um escritor que é considerado um Hemingway brasileiro. Vander Piroli, Uma Manada de Búfalos Dentro do Peito. O autor desse livro é o também escritor e jornalista Fabrício Marques. Fabrício, só para a gente explicar um pouco aí essa comparação, né, do Hemingway e do Vander Piroli, tem a ver com o estilo, né, do Piroli, de levar para a literatura o realismo do texto jornalístico, mas teria a ver também com um certo estilo de vida, assim? Eu acho que, num certo sentido, sim. Em primeiro lugar, né, assim, mais forte é a questão do estilo mesmo, né? Quer dizer, tanto o Hemingway quanto o Piroli, eles são dessa linhagem de escritores que primam pela concisão, né? Em ir assim na raiz da palavra, da história, né? Quase com uma secura mesmo, né? De estilo. Quase né? com uma secura que aí você leva até para o Graciliano Ramos também, que é outra... Que era uma referência do Piroli, outra né? referência forte que o Piroli admirava muito, inclusive ele conheceu pessoalmente numa história que é narrada no livro. A questão... Agora, tem uma diferença, assim, de vida, que o Piroli era assim, mais solar, né? mais exagerado, mais anárquico. Italiano, quase, né? Ele é descendente de italiano, né? De operários calabreses, né? Que vieram para Belo Horizonte no início da cidade, né? Então ele é descendente desses italianos, enquanto que o Hemingway, ele tinha essa questão assim que culminou até com o suicídio, né? De um drama pessoal, né? De muitos demônios interiores, né? Que então você pode afastá-los por conta dessas características, mas ao mesmo tempo, né, por conta do estilo, né, do texto e também de algumas formas de vida, né, que eles tinham muito parecidas. Vida boêmia, né? A questão da boemia também nos dois, né, muito forte, assim. Então eles eram, vamos dizer que eles eram primos, né, assim. Porque tem aparecido, assim, de uma maneira recorrente nas matérias, né, que tem saído da imprensa sobre o livro, que resgata essa trajetória. Aliás, uma das coisas bacanas desse livro, eu acho, é ele resgatar essa trajetória que, pelo menos nas últimas décadas, me parece, caiu um pouco no ostracismo. E o curioso é pensar que o Piroli foi um autor de sucesso, né, na literatura infantil, por exemplo, foi considerado ali um dos grandes do conto brasileiro nos anos 70, chegou a ser traduzido até para o polonês, né? Mas nas últimas décadas, essa grande trajetória caiu num certo esquecimento, né? Sim, eu acho que isso é explicável por dois motivos principais. O primeiro, assim, que o Piroli, ele, até pela natureza dele, ele não se preocupava muito assim, em publicar o livro. Tanto que o primeiro livro dele, que é um clássico, né, A Mãe e o Filho da Mãe, que sai em 66, ele só publicou porque foi praticamente forçado, né, por dois amigos, o Jacó Cajaíba, que era um publicitário que trabalhou também com o Piroli no jornal Binômio, né, o lendário Binômio, e o Blei Barbosa, né, que era um parceiro dele, parceiro, né? que merecia também outra biografia, outra história fantástica. Então os dois falaram... Tá aí a ideia, hein? É uma boa ideia. Mas aí eles chegaram para ele, você tem que publicar, né? Aí que ele foi atrás. Mas ele tinha essa característica de ser um pouco assim desligado, né? Desse lado assim de ter que publicar. Tanto que ele falava assim que escrever, uma das frases lapidares do Piroli é assim: escrever é cortar e não publicar. Quer dizer, ele não fazia muita questão. Não é nem só cortar, não, é cortar e não publicar. Cortar e não publicar. Ao ponto de não querer publicar. De não querer publicar. Aliás, o seu livro, logo no início, ele tem assim, várias dessas frases lapidares. É uma das características do Piroli, você fala aqui, é que ele era um grande titulador, né, no jornalismo. E tem frases como: tenho vergonha de ficar triste porque a vida me ofereceu coisas demais, assim, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente percebe lendo o seu livro, né? Que nem a literatura, nem o jornalismo, né? Que foram as duas atividades às quais ele se dedicou a vida inteira, para o Piroli, isso é uma frase dele, né? Eram mais importantes que a vida, né?
Exatamente, ele falava assim, entre pescar e escrever, eu prefiro pescar. Né? Ele tinha essas tiradas assim que são muito espirituosas, né? Mas no fundo, né, é claro que ele dava muito valor à literatura, e ao mesmo tempo ele sentia uma necessidade visceral de escrever. Então a gente tem que olhar essas frases dele assim, com uma certa reserva, assim, que elas expressam uma verdade, né, mas sem esquecer assim, que ele fazia literatura assim, amando a literatura, né, mas colocando essa literatura num lugar sempre subordinado à própria vida. Essa obra hoje está nas livrarias, foi reeditada? Até a sua primeira pergunta, assim, eram os motivos pelos quais ele é esquecido. Eu falei da personalidade dele. E o segundo motivo é justamente um acaso, assim, que ele sempre foi publicado por editoras pequenas, assim, regionais de Belo Horizonte, que não tinham uma expressão nacional. E aí ele acabou ficando relegado, assim, ele não furava o eixo Rio-São Paulo e tal. Aí, quando ele chegou a uma grande editora, que foi a COSAC Naif, poucos meses depois ela fechou. Né? Então, ele teve vamos dizer, esse azar. Mas agora a obra toda dele foi arrematada pelo SESI São Paulo, e aí a expectativa é que ele, né, volte a ser conhecido, mais divulgado. Como jornalista, quer dizer, se eu pensar na minha própria trajetória, desde os meus tempos de estudante de jornalismo, eu ouço falar do Wander Piroli como uma referência mesmo, né? Ele estava à frente de vários projetos editoriais de sucesso, o Binômio, né? O mítico Binômio mesmo, Jornal Última Hora, o Sol, né? Aquele Sol. Da canção do Caetano Veloso, o Sol nas bancas de revista, que teve uma sucursal aqui em Belo Horizonte, né? Última Hora. E o seu livro, acho que ele resgata muito desse ambiente do jornalismo no qual ele transitou e onde ele trabalhou a vida inteira praticamente. Parece que a marca do Wander Piroli como jornalista foi a ousadia, né? Totalmente, assim, ele desde o Binômio, né, que ele entra no final de 62 até o Hoje em Dia, que foi o último projeto no qual ele embarcou, né? Então, num espaço de 2 décadas, o Wander, ele foi assim, uma referência assim, importantíssima para a vida jornalística da cidade. Então, assim, ele era admirado, né, pelos repórteres, até de outros jornais, por outros editores, e ele conferiu ao papel de editor, né, que ele sempre trabalhou como editor, né, em todas as redações pelas quais o Wander passou. Ele sempre foi o diretor de redação, o diretor, o editor, porque ele tinha esse dom natural, assim, de reger uma equipe, de ser muito ousado, assim, em todos os aspectos da edição, né? Desde, assim, mostrar para o repórter o que ele tinha que tirar do confronto dele com a realidade, né? Assim, ele falava assim, conta o que você viu, eu não quero saber de relatório de polícia, eu não quero saber o que uma testemunha disse, eu quero que você tem que estar presente, né, na cena. Ou se você traz o que você viu, né? Ele tinha essa frase. Era isso, traga o que você viu. Que é uma coisa que no jornalismo diário é um tipo de sensibilidade que é fácil da gente perder, né, Fabrício? E ainda mais, né, cada vez mais o jornalista ele tem se afastado da rua, né, e ficado mais nas redações, por vários motivos, pela questão da logística, né? Para você que está assistindo, você que nasceu já com a internet, a gente está falando do jornalismo num tempo em que o jornalista apurava a sua matéria, escrevia a sua própria matéria, né? E ainda sofria, nesse tempo especificamente, uma censura institucionalizada, né? A gente não pode esquecer que era uma censura de um regime militar, né, que durou de 64 a 85, né, mais de 2 décadas, e então você tinha a censura presente literalmente nas redações e você tinha uma autocensura, né, o próprio editor falava assim, não vou publicar isso. Só que o Wander, ele foi ousado também nesse sentido, porque várias matérias que surgiram nessa época, que ele trabalhou especialmente no estado de Minas como editor de polícia, que eram matérias que afrontavam a ditadura, o Wander bancou. E quando os repórteres com medo falavam assim, mas né, como é que a gente, se você publicar isso, a chefia pode reclamar. E ele falava assim, amanhã a gente vê o tamanho do estrago, né? Então, assim, uma coisa bacana do Wander, entre tantas, como jornalista, é que ele, assim, ele foi um dos primeiros editores, assim, a trazer pautas que eram, assim,
que eram pouco apresentadas nas redações, mas que falavam-se de minorias, né, de mulheres, de negros, de homossexuais. Para você ter ideia, o primeiro número... Isso nos anos 70, né? Anos 70 e mesmo nos anos 80, né? A questão, por exemplo, do meio ambiente, ela vai aparecer nos jornais brasileiros, assim, em meados dos anos 80. Mas antes disso, o Wander já falava no jornal de domingo, o primeiro número a foto, assim, a matéria principal é com um homossexual que nem era assim uma personalidade pública, né, mas ele bancou isso e assim já começa a aparecer matérias também sobre ecologia, meio ambiente. O livro infantil, um dos grandes sucessos dele, já trazia esse tema, né? E aí anterior a isso, em 76 ele lança Os Rios Morrem de Sede, que é uma obra-prima, né, da literatura para crianças, mas não só, que é outra característica do Wander, né, quando os textos dele para criança também são lidos para adultos, feitos para adultos, assim, e é um livro, né, que fala exatamente da morte de um rio, né, e de um espanto, assim, de um pai que leva o filho para conhecer um rio e o rio já morreu, né, mas que ele fala de um jeito de Wander Piroli contando a história, né, que é absolutamente magistral. Fabrício, a pergunta que você fez para vários críticos literários, né, e que eu faço agora para você, qual a importância do Wander Piroli para a literatura brasileira? Olha só, ele é importante na literatura para adultos, né? Eu até reservei um capítulo só para falar de A Mãe e o Filho da Mãe, que é um clássico da nossa literatura. E aí eu coloco o Wander assim, na altura assim, dos grandes escritores brasileiros, né? Clarice Lispector, Graciliano Ramos, ele está num patamar muito elevado. E importante também para a literatura para crianças, né? Que ele escreveu clássicos assim de uma forma assim que foi revolucionária. Ele renovou o gênero. Ele renovou, né? E por quê? Porque ele colocou uma espécie de realismo, né? Então quando você lê o livro para criança, se o pai chega para tomar cachaça, e ele não colocava fantasia nas histórias, né? Então saem de cena as bruxas, as fadas, né? Então ele falava assim que a própria vida é maior que a fantasia. É um autor assim que realmente ele é marcante, né? Depois que você lê os textos do Wander, você não sai ileso, né? Você não sai mais como você era antes. Assim, alguma coisa te modifica para bem, né? Te faz refletir. E sempre usando essa característica que você falou, né, de secura, de concisão. Ele falava assim que ele queria... Sem perder o lirismo jamais, né? Ser duro, sem perder o lirismo. Ele falava assim que a pretensão dele é chegar a um texto só com sujeito, verbo e predicado, né? Nada mais, sem nenhuma gordura, sem nenhum excesso. Então acho que a contribuição dele, né, ela é dessas duas frentes, né, para... os textos para adultos e os textos para crianças. Fabrício Marques, obrigada pela entrevista, parabéns pelo livro, Wander Piroli, Uma Manada de Búfalos Dentro do Peito. Obrigado. Sai pela Conceito Editorial. É isso aí, se você gostou da prosa, se inscreva no meu canal e toque a campainha para receber os vídeos novos. Saúde, paz, discos e livros para todo mundo. Engraçado, olha o que é a imagem. Manada de búfalos? Eu acho é como se você uma explosão. Você tem isso, a manada é explosão. Você tem que... Ela aperta o peito até que você consegue liberá-la, né? É isso, é uma explosão. Talvez não consegue, talvez vai liberá-la na escrita, né? Para mim é uma imagem de liberdade, assim, de alguma coisa que você precisa expressar sem que você possa controlar. É isso mesmo. Que aí é uma metáfora para a literatura, né? Aí é poesia, né? Aí é poesia rolando na vida, entende? Sempre.